Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar sobre audiovisual, de como o cinema pode mudar a vida das pessoas. E obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Band Rio, deixa lá uma curtida, vai? Melhor do que isso, só se deixar um comentário também. Uma escola de cinema que transforma sonhos em realidade na Baixada Fluminense. Um menino precoce que sai de uma comunidade na Zona Oeste do Rio e vira profissional de sucesso em cinema e TV. O instituto de um cantor famoso que faz uma parceria para dar oportunidade à juventude local. Vamos falar de tudo isso hoje com o Sérgio Assis, diretor da Escola Brasileira de Audiovisual. Um jovem que começou a empreender aos 15 anos na Cidade de Deus e ganhou o mundo. E agora, junto com o Instituto Zeca Pagodinho, toca o projeto Cinema Leva Eu, tirando do papel histórias da juventude da Baixada Fluminense. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Mônica. Muito obrigado por estar nos recebendo hoje. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente, muito prazer em te receber. Sérgio, eu queria começar falando da parte mais legal, né, mais bacana, que é o final da história, que é o projeto Cinema Leva Eu. Explica pra gente como é que é esse projeto e como as pessoas que querem participar podem participar. O projeto, primeiro a gente abre uma chamada pública através do site da EBAV, ebave.org.br. Ali as pessoas se cadastram, apresentam para a gente as histórias que elas gostariam de ver contadas nas telas. Então a gente fica muito surpreso, porque é uma história melhor que outra, sabe? Então a gente vai se encontrando, na verdade, com as nossas próprias histórias, né? Então daí a gente faz uma seleção daquelas melhores histórias que forem apresentadas. Depois disso, eles passam por um pitching. Esse pitching, dentro do pitching, a gente escolhe entre 3 e 5 histórias para produzirmos os filmes dessas histórias. E, paralelo a isso, nós temos também uma turma de atuação, que passa por todo o processo de capacitação do ator. Então, ele tem de expressão corporal, trabalho vocal, todas as fases que o ator precisa passar para estar apto a estar representando aquele personagem que ele vai interpretar. Então, a escola é uma escola voltada para o cinema, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse também um pouco a escola. Como é que é a dinâmica da escola, onde funciona, que unidades, enfim. Hoje nós temos a nossa base no Instituto Zeca Pagodinho, que fica em Xerém. E o foco da produtora, que a EBAV é uma escola produtora. O nosso foco é capacitar, incrementar o mercado audiovisual. Não é só dar um curso, e sim tornar possível que aquelas pessoas entrem, que é o caso que já acontece com vários alunos nossos da primeira turma, que já estão no mercado de trabalho. A nossa intenção é que o cinema seja fomentado como um todo, que as pessoas possam ganhar dinheiro vivendo da arte. Esse é o nosso foco. E são alunos, vocês dão preferência ou só pode ser aluno da Baixada Fluminense? Nessas primeiras edições, nós estamos contemplando a Baixada Fluminense. Por quê, Mônica? Infelizmente, a Baixada Fluminense ainda sofre um estigma de décadas e décadas e décadas, né? Então, de 70% a 80% das informações negativas que se falam sobre o Rio de Janeiro acontecem na Baixada Fluminense. E ao contrário do que a gente toma conhecimento, a Baixada Fluminense tem um polo enorme de possibilidades de se desenvolver, pessoas incríveis, a própria história da Baixada, o Rio de Janeiro como um todo e o Brasil desconhecem. Então a gente está tendo a oportunidade, primeiro, de honrar essas pessoas, esses moradores da Baixada Fluminense, para contar as histórias locais e dali a gente poder mudar a visão que as pessoas têm hoje, deturpada muitas vezes, sobre o que é a Baixada Fluminense, o que é ser um morador da Baixada Fluminense. Hoje, por exemplo, um dos maiores nomes do cinema e da música veio da Baixada Fluminense, que é o Seu Jorge. Né? Como muitos outros artistas são da Baixada Fluminense, só que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de focar muito
no negativo. E a gente esquece quantas coisas positivas nós temos no cotidiano, a gente dá mais ênfase ao negativo e a IBAV, junto com o Estúdio Zeca Pagodinho, está na contramão disso. Nós queremos exaltar os valores e colocá-los de modo que não só o Brasil, mas o mundo esteja olhando para a gente de maneira diferente. E vocês têm limite de idade? Vocês têm faixa etária ou qualquer idade se pode participar? Nessas primeiras turmas a gente está trabalhando com pessoas a partir de 18 anos de idade. Para o ano que vem nós já estamos preparando turmas para menores de idade, mas nós tivemos na turma anterior, por exemplo, um jovem de 80 anos de idade. Ai, que legal! Quem foi? Seu Lauir. Conta a história do seu Lauir. Seu Lauir, ele morador de Duque de Caxias e chegou na IBAV com o sonho de contar a história do pai dele. Para ter uma ideia, o seu Lauir se formou aos 65 anos de idade na faculdade. Faculdade de quê? Ele fez, se eu não me engano, licenciatura. Uhum. E tinha um sonho de contar a história do pai dele, que foi um imigrante, mas ele via muito distante a possibilidade de sequer estar perto de cinema. E dali, ele viu a possibilidade de se inscrever no curso. Para a gente foi uma surpresa, quando a minha assistente mandou para a gente, falou, nós temos um senhor aqui de 80 anos. Eu falei assim, entra em contato com ele, liga, fala com ele, vê se de fato é ele mesmo, se não é alguém se passando por ele, ou preenchendo o cadastro, respondendo. Mônica, seu Lauir não faltou uma aula sequer. Cumpriu todas as etapas do curso e em breve a gente vai estar produzindo, que foi um compromisso que eu assumi com ele, de produzir esse longa contando a história do pai dele. É? Sim, é uma longa-metragem. Muito legal. E as etapas do projeto, né? Vocês têm o ensino em si, a realização dos projetos e depois a inscrição das obras em festivais, em prêmios. Por que você traçou essa cronologia? Bom, primeiro eu tenho assim a grata satisfação de ter conhecido uma pessoa incrível. E é bom a gente pontuar isso. O Brasil, ele é rico pelo seu povo. E uma das pessoas que Deus me abençoou em conhecer chama-se André da Costa Pinto. Então hoje, quando você vê o Cinema Leva Eu acontecendo, ele começou em 2014, quando foi apresentado o André pela minha irmã, e a gente começou a desenvolver o que seria o Cinema Leva Eu. Toda a base da IBAV de capacitação. Então, André é uma pessoa muito iluminada. Ele é um produtor? André é um cineasta, produtor e hoje coordenador pedagógico da IBAV. Ah, legal. Então, assim, uma pessoa que, antes de tudo, ama pessoas. É impossível você conhecer o André da Costa Pinto, e não se apaixonar pelo André. Porque, antes de qualquer coisa, a atenção do André é pelo ser humano, independente de onde ele venha, se tem recurso, se não tem. Então, o André pensou exatamente as etapas, porque uma se encaixa na outra. Você não pode começar a falar de produção se você não sabe primeiro de roteiro. Então, toda a produção, e as pessoas também desconhecem o que é a cadeia produtiva audiovisual, né? Então são etapas. Tanto que, quando a gente fala de produção audiovisual, o que a gente quer falar para as pessoas é o seguinte, aqui nós estamos no estúdio, mas nós temos quantas pessoas trabalhando aqui para fazer a coisa acontecer? Quando você vai assistir um filme, quando a gente vai ver a ficha técnica, quantos profissionais tem ali que estão por trás da câmera, que faz a coisa acontecer? Então nós queremos falar para as pessoas o seguinte, vale a pena você investir na sua capacitação, vale a pena você acreditar no seu potencial, vale a pena você acreditar no teu sonho e viver sim da arte, viver sim do cinema. Como é que é essa escolha? Muita gente acha, você pode estar passando na rua, ver uma pessoa que você acha que é um talento, que tem um perfil de acordo com uma produção e aí você vai lá e aborda, porque também tem muita picaretagem, muito golpista nessa área, né? Especialmente com crianças. Eu queria saber como é que é feita essa seleção e como separar o joio do trigo. Bom, primeiro, até para divertir os pais, né? Como você falou, as crianças normalmente se tornam alvo mais fáceis porque as pessoas chegam a princípio de boa fé, né? Se demonstra de boa fé. Quando a gente vê por trás daquilo ali, a gente chama até de caça-níquel. Na verdade, muitos desses profissionais, desses pseudo-profissionais, querem te levar para o estúdio deles, para dali gravar um vídeo, fazer fotos e te prometer
uma carreira de sucesso. E aí você tem que fazer um investimento naquilo. Você tem que fazer um investimento que é justamente o que a gente hoje não pratica. Hoje você vai mandar o seu material para a gente, por exemplo, a gente vai analisar, vamos colocar no banco de dados e já com o produtor de elenco, que são coisas distintas, né? Quando você vai produzir qualquer tipo de obra, uma das etapas é a produção do elenco e ter ali um profissional capacitado para aquilo. Mas te respondendo, o que você tem que fazer hoje para evitar cair nesse tipo de situação? Checar a produtora, de pronto já perguntar, vem cá, vou ter que pagar alguma coisa? Porque se tiver que pagar alguma coisa, você já... Talvez não, porque existem pessoas também sérias, mas todo mundo tem que ser remunerado, né? Todo mundo tem conta de luz para pagar. Então, se aquela empresa for séria, se realmente você for até lá, fazer aquele trabalho, gravar aquele material e, junto a isso, você vê que aquela empresa, de fato, está inserindo pessoas no mercado, é válido sim. Quais são os critérios? Você pega o que já tem no teu banco de dados, ou você sai na rua procurando, ou você vai a lugares específicos? A vida do produtor de elenco, de fato, acontece assim. A gente está caminhando e se depara com pessoas que você fala, poxa, ele tem perfil para esse tipo de personagem, para esse tipo de trabalho. Isso acontece. Mas na maioria das ocasiões, os produtores de elenco profissionais, eles já têm o banco de dados dele. Então, quando chega um roteiro, quando chega uma proposta de trabalho, ele vai olhar naquele banco de dados e vai brifar, junto com o produtor, junto com o cliente, o que o cliente está pedindo, aquele modelo, aquele ator que se encaixa no perfil que o cliente está pedindo, seja para publicidade, seja para cinema, seja para televisão. E eu entrei, respondendo a sua pergunta, de carona nessa parte de produção de elenco, porque minha irmã, ela é atriz, então ela foi para a Conspiração Filmes, então a gente fez uma parceria. Quem é a sua irmã? Minha irmã é a Mônica. Mônica Assis. Minha xará. Olha, tá vendo? E eu vendo minha irmã ali na Conspiração, eu falei assim, caramba, que legal, então nós montamos uma produtora. Ela logo depois saiu da produtora, da Conspiração, foi fazer carreira solo, não parou mais. Paralelo a isso, ela foi para o caminho dela e eu fui seguindo o meu. E o Cinema Leva Eu hoje, como você falou, está em Caxias, em Xerém. Você tem planos para expandir? Para onde e quando? Já no próximo semestre, a gente começa a abrir um chamado a nível nacional. Nosso foco é estar em todas as cidades do Brasil. Fazendo justamente o quê? Capacitando pessoas para a produção de conteúdo. Hoje, Mônica, infelizmente, tem pessoas que têm resistência a fazer teatro, resistência a fazer cinema, justamente porque elas têm essa restrição à questão da intimidade como um todo. Vocês vão fazer essa chamada em nível nacional para aulas virtuais ou vocês vão abrir outra unidade física em que lugar? Presenciais. Já nesse semestre, ainda nesse primeiro semestre, a gente já está ampliando para, por exemplo, toda a cidade da Baixada Fluminense. Para o próximo semestre, nós vamos estar presentes em toda a cidade da Baixada Fluminense. Todas as cidades? Todas. Uma unidade física em cada uma? Todas. A gente está indo para a Cidade de Deus, estou indo para o Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, estou indo para o Complexo da Penha e Alemão. No próximo bloco, você em qualquer idade já teve o sonho de virar cineasta? Ou se não abraçar a profissão, fazer algo em cinema, TV ou internet como um hobby? Sérgio Assis vai contar e dar as dicas para transformar o seu sonho em realidade. Fique por aqui que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o diretor da Escola Brasileira de Audiovisual, Sérgio Assis. Sérgio, a gente falou da Escola Cinema Leva Eu, mas às vezes a pessoa não tem tempo para fazer a escola, ou quer fazer o cinema apenas como um hobby, ou cinema, ou TV, ou produção para a internet. Que conselhos você daria, ou você dá para essas pessoas iniciarem a sua aptidão, digamos assim? Bom, primeiro eu acho que se ela quer, de fato, viver daquilo, porque são coisas distintas, né? Um hobby a pessoa não tem que ter tanto afinco, não tem que se dedicar tanto. Mas se a pessoa quer ser um profissional da área, eu dou o conselho para a mesma... independente da área, o conselho é o mesmo. Se capacitar. Tem que estudar,
tem que fazer parcerias com pessoas que já estão no mercado. Essas pessoas hoje não são de... Há um tempo atrás era muito difícil o acesso a um bom profissional, a um bom professor. Hoje não. Hoje no próprio YouTube você tem aula de tudo. Você aprende qualquer coisa hoje na internet. É verdade. Tá? Porém, fisicamente, hoje também já há acesso. Em qualquer bairro, se você procurar, você vai encontrar uma escola. Só que muitas vezes se depara com a questão do investimento. Não é barato, tá? Então isso é um dos pontos que chama a atenção do Cinema Leva Eu, porque nós não cobramos. Nosso curso ele é 100% gratuito e nós ainda fazemos mais. Nós oferecemos o transporte, então a van vai buscar nossos alunos nas cidades. Então eu visito todas as cidades da Baixada Fluminense e trago as pessoas para Xerém. Chegando ali, eles se alimentam, sobem para a aula, voltam para o intervalo, se alimentam de novo e depois eu os levo com segurança de volta para as suas casas, porque também muitas vezes as pessoas querem fazer um curso, mas não têm dinheiro da passagem. Essa é a realidade. É a nossa realidade. Querem estudar? Como é que você ensina alguma coisa a alguém com essa pessoa com fome? Né? E, então a gente tem essa preocupação, esse cuidado, que a pessoa esteja de fato preparada ali para aprender, para absorver o melhor que lhe é ensinado. Então o melhor conselho que a gente dá é que a pessoa invista, sabe, em conhecimento. Não tem como. Hoje nós temos, o Brasil, ele é um celeiro de talentos. Você pega a sua televisão, você pega os filmes, a produção, a qualidade técnica hoje. O brasileiro hoje tem os melhores técnicos em audiovisual do mundo. Tem produtores e diretores brasileiros assinando filmes lá fora que as pessoas desconhecem. Eu, particularmente, sempre adorei o cinema brasileiro, sempre. Nós temos produções incríveis, atores maravilhosos, realmente. Mas é o que eu te falo, o melhor do Brasil é o brasileiro. Então nós temos um déficit de cultura, é uma realidade, e um país sem cultura é um país sem história. Logo, o investimento se faz necessário. O Brasil está entre os países que mais consomem audiovisual no mundo. Então é mais que necessário a gente investir, sim, em capacitação para colocar aquelas pessoas aptas. Não é estar ali porque está. Está ali porque está capacitado para. Quando eu apresentar um ator para o diretor, esse ator está apto para aquilo. Né? Então, acho que é esse o processo. Você quer ser um bom câmera, você trabalha, você vai se aproximando das pessoas, você quer ser um bom ator, vai estudando, estuda. O princípio acho que para qualquer profissão, né? É o estudo, é a capacitação. Sérgio, eu falei que você é precoce, né? Você começou com 15 anos a trabalhar como produtor do Bloco Carnavalesco Independente de Jacarepaguá. Como foi essa opção ou foi o que apareceu? Não, na verdade eu acho que a gente já se descobriu dentro desse universo. Por quê? Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, mas a minha família tinha um bloco carnavalesco, a casa da minha família, dos meus pais, da minha avó, era na freguesia, muito próximo. Então, há uns anos atrás existia o Independente de Jacarepaguá, o Custou Mas Saiu, no bairro do Tanque, que hoje é Renascer, né, que hoje é uma escola de samba. A Renascer de Jacarepaguá. A Renascer de Jacarepaguá. Então era Bafo do Borges. E ali, os blocos carnavalescos, que foi parte da vida de grandes escolas de samba hoje, foram um dia bloco carnavalesco. E dentro daquele universo, eu tive a oportunidade de ver pessoas do samba, da MPB, Angela Maria, Nelson Cavaquinho. Eu tive o prazer de ver Leci Brandão, sabe, fazendo uma roda que se promovia muito festival. Roda de samba. Muito festival de chopp, feijoadas. Então, num dia desses, eu estava... Porque o bloco era na frente da escola, literalmente, ainda está lá, Tirol 243. Hoje tem uma oficina mecânica do meu irmão, mas era um bloco carnavalesco ali. Tirol? Tirol 243. 243. Lá na freguesia. E a minha família ainda tem esse terreno lá, um dos poucos terrenos que sobrevivem na freguesia, porque os prédios vieram crescendo. E as pessoas se reuniam ali, fazer samba,
Então foi uma coisa natural para você, assim como deve ter sido natural aos 17 anos, aí a precocidade de novo, né? E nesse meio... Você produzir shows de MPB e bailes funk. Porque é justamente isso, conforme a gente foi aprimorando e conhecendo as necessidades, por exemplo, do samba, eu tinha que ir para a federação, porque os blocos são federados. Então, com 16, 15, 16, já estava na federação brigando pelo meu bloco, pedindo recurso de dinheiro, porque a gente não tinha arte no Brasil como um todo. O que as escolas de samba passam para chegar ali é punk. É muito esforço, por melhor que seja, é muito esforço. Os blocos carnavalescos, então, nem se falam. Então, os blocos, eles têm que promover algumas ações para levantar dinheiro. Então, nisso eu comecei a fazer pagode, logo estava os bailes funks, né? Justamente para poder levantar dinheiro, juntar dinheiro, para poder colocar no bloco. E aí uma coisa foi levando a outra, você começa a conhecer pessoas, aí você já sai daquele local que você está para promover, para a Cidade de Deus. Eu levei Bebeto para fazer show na Cidade de Deus, Elson do Forró God, Rosana, Biafra, uma galera bem da antiga, sabe assim? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu fui ver, eu já estava produzindo. E o que você diria para os meninos de 15 anos hoje que querem seguir uma carreira, que querem seguir um caminho como o seu? Sonhar alto. Sonhar alto, se desviar das coisas fáceis que estão aparecendo toda hora no telefone deles. Sai disso. Sai disso. Escuta o que a tua mãe está te falando, escuta o que teu pai está te falando. Muitas vezes a gente é novo, a gente está empolgado, a gente não escuta. E quando a gente não escuta cuidado, a gente escuta coitado. Independente de você estar numa comunidade, isso não te faz, não te obriga a estar envolvido com as coisas que acontecem dentro daquela geografia. Você tem opção, quem fala que não tem opção é mentira. Eu vivi dentro da Cidade de Deus, meus anos, minha infância toda, até a fase adulta, convivendo com todo mundo. Ninguém nunca me obrigou a nada. Isso não mudou. O mundo mudou, né? Socialmente nós vivemos hoje num mundo mais violento, a gente sabe disso, mas também fruto do quê? Da falta de educação. Há anos atrás já se advertia para se investir em educação, não se investiram como deveriam ter investido. Não se investiu em cultura. Então você vê em todos os bairros hoje as articulações para as coisas acontecerem. Se não tiver poder público ajudando, fica muito difícil. Que eu acho que é outro pensamento que nós precisamos mudar. Nós precisamos de fazer arte, viver da arte, nos remunerarmos da arte. Nós não podemos ficar refém de uma bengala chamada renúncia fiscal. Nós não podemos viver refém de uma ajuda do governo para fomentar o mercado. Então, todo mundo sai de casa e tem conta para pagar. Nós temos que ganhar dinheiro. Então, o cara que faz teatro, ele tem que fazer bilheteria, ele tem que ganhar dinheiro na bilheteria. Quer promover um evento? Você quer promover teu espetáculo? Convida teu amigo. Se eu sou teu amigo, eu vou falar, Mônica, eu estou indo te assistir, mas vou pagar para aquele bilhete. Eu estou te ajudando. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura também, deixar de ser refém do governo com seus incentivos e fazer da arte um business, fazer negócio. As pessoas podem ganhar dinheiro. Se investem bilhões de dólares todo ano no audiovisual. Bilhões. Se você for checar um investimento em qualquer produção de Hollywood hoje, chega na casa do bi muito rápido. As pessoas não iriam estar investindo tanto dinheiro se a coisa não fosse rentosa, se não desse lucro. Eu gosto muito da máxima de que a gente nunca deve se esquecer de onde veio, né? Essência. Eu procuro sempre me lembrar daquela menina de Bangu. Essência. O que você acha disso? Eu acho que é um dos princípios. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei de onde eu vim, e aí, desculpe a redundância, é história, né? Porque o nosso próprio país não sabe de onde veio. Se discute muito a questão racial por uma questão histórica. Hoje... Nós fomos o último país a abolir a escravidão, né? A gente nunca pode se esquecer disso e que isso é a origem de muita coisa, desse racismo
estrutural, né? O Rio de Janeiro, as pessoas não entendem, o Rio de Janeiro foi um dos lugares que mais recebeu escravos. E a essas pessoas foram negados o direito sequer de trabalhar. Hoje nós temos uma discussão, inclusive, sobre a temática religiosa e nem sobre isso se falam, como deveria ter falado. Hoje eu acho que todas as escolas deveriam falar um pouco, embora nós vivamos num país laico, nós deveríamos falar sobre todas as religiões, porque ao negro também foi negado o acesso até à própria religião. Hoje se demonizou, né? As décadas que nós viemos vivendo foram de demonização das religiões de matriz africana. Então hoje nós estamos vivendo um momento onde que a gente está podendo buscar essa reparação, mas com muita seriedade e entendendo que há uma necessidade, porém, o que aconteceu para trás não vai me fazer refém, não vai me deixar preso, eu tenho que olhar para frente. Então eu sei de onde eu vim, mas eu estou olhando para onde eu quero ir. E a produção cultural, a produção audiovisual, ela tem um papel fundamental nisso, né? De representatividade do negro se ver na televisão, se ver no cinema, se ver no jornalismo, que é o que está acontecendo cada vez mais, ainda bem, né? Eu acho que através da produção a gente consegue mostrar um Brasil de verdade, a gente pode estimular comportamento social. O audiovisual, ele tem esse poder. Quantas vezes a gente não fica com um filme, com uma série, durante muito tempo, refletindo, caramba, se ele superou isso. A gente tem no Brasil histórias incríveis. Eu estou criando algumas biografias para a longa-metragem agora para 2024, que vão impactar o país todo. Nós somos ricos em histórias, nós precisamos contar essas histórias. De pessoas pretas, sim, mas também de pessoas nordestinas, pessoas brancas, pessoas amarelas. O Brasil, nessa diversidade como um todo, tem a sua essência predominante de gente boa. Então, essas pessoas têm que ser vistas, essas histórias precisam ser contadas. Vamos agora, então, para o nosso ping-pong final. Vamos. Se o Rio de Janeiro fosse um filme, que filme ele seria? Jesus Black. Uma pessoa famosa que te representa. Lázaro Ramos. Não passa uma semana sem? Ir à igreja. Melhor boteco da Baixada. Restaurante Capitão do Mato. Fica onde? Fica lá em Xerém. Muito bom. Você vai chegar, você vai ser muito bem atendido. Você vai pedir uma comida e falar assim, gente, eu não vou conseguir comer essa comida toda. Que atendimento maravilhoso. A fartura, né? A minha avó dizia, viva a fartura que a miséria ninguém atura. Livro de cabeceira. Minha Bíblia. Muito bem. E uma frase? O cinema pode transformar a realidade de muitas vidas. Se você pudesse jantar com uma figura histórica, viva ou morta, quem você escolheria? Denzel Washington. Um medo? De parar. E um sonho? Ver as cidades de todo o Brasil produzindo conteúdo audiovisual. Muito obrigada pela sua entrevista, Eu que te agradeço, queria te dar aqui uma lembrancinha nossa. Linda a camisa, ó, do Cinema Leva Eu. Muito bacana. Muito obrigada pelo presente. Mônica. Tudo de bom. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!